Não preciso trabalhar, meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus, olá, ouvintes. E hoje a gente veio aqui pra criticar, hein, Klaus? Eu não quero moleza aqui hoje não, hein? Hoje o pipoco vai esturrar no pé do ouvido. Exatamente, Klaus. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre uma profissão muito específica, né, Klaus? Uma profissão que... Realmente. Eu mesmo, por muito tempo, eu olhei pra essa profissão e fiquei, caralho, como é que esses caras ganham dinheiro? Como é que você vira uma pessoa que se profissionaliza nisso, né? E a gente tá falando dos críticos profissionais, né, Klaus? Exatamente, o crítico, que vem do grego críticos, que significa a capacidade de fazer julgamento. Isso foi a participação de Mário Sérgio Cortella aí no programa. Que a gente contratou pra falar por 5 segundos, né? Pagamos $100 mil. Então, cara, mas a gente não vai falar hoje apenas de qualquer crítico, porque existem críticos colunistas de jornal, né? Existem críticos da TV, críticos de economia, né? Mas hoje nós vamos falar do crítico pistola. Exatamente. É aquele que quando ele entra numa sala, todo mundo fica com medo, todo mundo estremece. É aquele cara que esculhamba as pessoas no programa de jurados. É o cara que vai pra mídia e gritar, falar que o artista que ele tá criticando, além de tudo, é um sem caráter. É desse cara que nós vamos falar hoje. Exatamente, porque, pô, se o ouvinte não sabe o que é um crítico, né, Klaus? Já deve ter se deparado em algum momento com esse tipo de profissional, né? Que é um profissional ali que ele tem, pra ter pelo menos, né, uma vasta experiência em alguma área, né? E ele consegue ali definir o que é bom e o que é ruim, né? Então ele é o cara, por exemplo, que é crítico musical. Ele vai falar pra você se a música que você produz é boa ou se ela é ruim, né? E aí, cara, isso pra mim é um grande problema. Na verdade, um grande problema não. É um grande problema pra sociedade, porque eu acho maravilhoso esse tipo de coisa, porque ele vai na ferida de duas premissas básicas da sociedade, que são: gosto não se discute, e a premissa de que pra você criticar algo, você precisa saber fazer melhor. Você concorda com alguma dessas premissas, ô Klaus? Olha, a primeira, eu concordo em partes. Eu acho que a pessoa pode gostar de algo que é popularmente considerado ruim e tá tudo bem. Mas a segunda, eu realmente discordo. Essa coisa que pra criticar tem que fazer melhor. Não tem que fazer melhor não, pô. O cara, pra criticar, ele tem que entender do assunto. Não necessariamente ele tem que saber executar melhor. Senão ninguém podia ser crítico de cinema. Porque você ia ter que ter um set de filmagem, ia ter que, sabe, né? Exatamente. Por exemplo, você vai num médico, ele faz uma besteira e te deixa com mais dor do que quando você chegou, naturalmente você vai criticar. Você não precisa ser médico pra você saber que o cara fez um trabalho mal feito. Exatamente. Então, assim, acho que é por aí a coisa, né? Sim, você não precisa saber fazer um churrasco de qualidade pra perceber que o cara deixou a picanha borrachuda, né? Exato. Você não precisa ser um escultor pra saber que o Museu de Cera de Rolândia é muito esquisito. Exatamente. Aquela Hebe Camargo, pra quem nunca viu, vai no Google Imagens e procura Museu de Cera de Rolândia. Aquela Hebe Camargo me dá pesadelos até hoje, cara. Fica a minha crítica aí. Maravilhoso. E olha que você, acredito eu, nunca fez nenhuma escultura, né, Klaus? Nunca fiz. Mas fui agredido por essas. A gente se depara com algumas que desafiam a nossa visão. Eu concordo com você, eu acho que esse negócio de que você tem que fazer melhor pra criticar é uma grande bobagem, né? Mas é assim, a gente tem que separar também o cara que critica, porque, por exemplo, eu como espectador de futebol, por exemplo, eu xingo os jogadores do meu time, eu falo que o cara errou, que o cara fez bosta e tudo mais, e eu claramente não conseguiria fazer melhor, né? Mas
Mas ali sou eu como torcedor, né? Agora o cara quando veste a carapuça do crítico, eu acho importante que ele pelo menos tenha uma experiência justificada na área, entendeu? Uma noção, né? É, pô, se o cara é crítico de cinema, tudo bem, ele não precisa ser diretor de cinema, mas ou ele precisa ter um estudo na área ou uma experiência prática muito grande para poder realmente a informação que ele passar ter alguma validade, porque senão é só um caga-regra, né? Realmente, cara, porque o cara que critica algo com total ignorância sobre o assunto... Exato. É o caso, por exemplo, no Brasil, quando cai um avião, não sei, talvez isso aconteça em outros países também, né? A gente sempre acha que é só o Brasil que é avacalhado, mas quando cai um avião, no dia seguinte tem milhões de engenheiros de aerodinâmica. Não, aquilo ali foi por causa do fio, não, foi por causa da imperícia do piloto, aquele avião, porque tal modelo de avião, amanhã todo mundo tá sabendo tudo. Sim. Ou agora também os famosos sommeliers de vacina. Sim. Não, porque o percentual de eficácia, porque foi fabricado não sei o que, com qual princípio, não sei o que. Até ontem você não sabia nada sobre isso. E agora tem os especialistas em guerra também, né, Cláudio? Ninguém... Nossa, rapaz, isso aí dói, viu? Dói. Eu já logo assumo que eu não sei quase nada sobre essa guerra da Ucrânia. Mas é o caminho. E em relação ao gosto não se discutir, cara, eu sou chato ao ponto de achar que dá pra discutir sim. É porque assim, a gente vê, por exemplo, o crítico gastronômico que ele vai falar, pô, esse bife, ele tá feito de uma forma errada. Se o cara que tá do lado dele falar, pô, mas eu gostei, não tem muito o que falar, né? Porque, pô, se o cara gostou, beleza. Ah, cara, isso você tocou num assunto interessante. Eu acho muito legal o conceito geral da culinária na TV, né? Dos programas de jurados de culinária na TV, onde o telespectador em casa, ele escolhe alguém pra torcer, ele acha que sabe quem tá melhor e quem tá pior, sem sequer ter chegado perto do prato. Não sentiu nem o cheiro do tempero, né? Eu acho muito interessante todo esse conceito da crítica culinária por TV. Exato. Porém, eu acho que a pessoa tem que ter o direito de dar a opinião dela e falar que acha tal coisa uma merda. Sim. Ah, mas gosto não se discute. Não, vamos discutir sim, pô. Eu acho uma merda, você acha legal, você explica por que você acha legal, eu falo que eu acho uma merda. Pronto. Eu acho que tudo se discute desde que as pessoas queiram, né? Porque o duro é quando você não quer discutir, a pessoa vem te catequizar, né? Mas aí é aquela história do chato, que a gente já falou alguns programas atrás. Sim. Mas a gente vai trazer aqui alguns exemplos, Klaus, de críticos que a maioria deles são chatos, viu, Klaus? Mas eu particularmente gosto desse tipo de chato, porque também é o chato que ele foi chamado pra ser chato. A profissão dele é essa. Então eu sou a favor que exista esse tipo de pessoa no debate público. Muitas vezes o chato ele é necessário pra aquecer o debate, senão fica aquela rasgação de seda. Exato. Com todo mundo que é chato pra caramba. Demais. Se tem uma coisa que eu odeio é rasgação de seda, Klaus. Nossa. É insuportável isso. Insuportável. Você se lembra, né, Caio? Nós já fomos em algumas palestras onde era um suposto debate. Aí o primeiro palestrante subia, falava uma parada, o segundo subia e falava realmente muito boa a fala do fulano, inclusive complementando o que ele disse, blá blá. E subia o terceiro e falava, é um debate, né? Alguém vai trazer outra coisa. Realmente fica até difícil falar depois dos ilustres professores, né? Que trouxeram aqui muitas coisas muito boas. Mas eu quero fazer uma pequena provocação. E aí, tipo, todo mundo repete a mesma coisa 10 vezes, você sai do evento com o saco no joelho. Sim. E a única lugar que você desconta sua frustração é naquela coxinha gelada que é distribuída no final, né? Exatamente. E essa ideia de que você tem que pedir desculpa pra discordar também me irrita num tanto. Pô, você discordou, caralho. Não tem problema discordar, sabe? Então, nesse caso que você falou aí, acontecia muito isso, né? Às vezes a pessoa até queria discordar, mas pra não ficar chato, ela tentava discordar concordando, que é uma chatice, né? E esses caras que a gente vai trazer aqui não fazem isso, viu, Klaus? Eles vão lá e falam a verdade, dizem o que tem que ser dito e doa quem doer. É isso aí. Rasga o verbo mesmo e vamos dar nome aos bois, né, cara? Isso que eu queria. Eu queria já dar o nome ao primeiro boi aqui, que é ele. Regis Tadeu.
Se você não conhece Regis Tadeu, vá procurar, porque você ou vai amar ou vai odiar. Porque, como eu disse, ele é chato, mas ele fala a verdade, Klaus. Ele fala a verdade. Sim. Quem é Regis Tadeu? Regis Tadeu é o cara de oclinho e cavanhaque que era jurado do Raul Gil. Talvez Perfeito. agora o ouvinte se lembre. Aquele que usa um óculos de lente azul, que já saiu de moda isso aí, sei lá quando. Não sei nem se entrou na moda isso aí, né? Não sei. Então, se é pra ser crítico, já começo criticando o óculos dele aqui, viu, Klaus? Brega, um óculos brega. Realmente. E o cavanhaque retangular também eu não acho que cai bem, viu, Caio? Que é aquele que é só uma tira de barba. Eu também não gosto. Às vezes ele deixa só aquele fiozinho no queixo, sabe? Só aquela fileta. Também, às vezes ele usa esse penteado aí do cavanhaque. Também não me agrada muito, mas eu acho que complementa com o resto do estilo dele, que é o estilo do punk tiozão. Sim. É um tiozão, mas usa lá o cabelo espetado e tal. E, enfim, complementa legal com isso. Tem razão. Agora, só pra passar um pouco aí de quem de fato é ele é formado em odontologia, não tem nada a ver com o que ele faz, né? Só que como ele gostava muito de música, tinha uma coleção de discos gigantesca, ele foi chamado pra escrever em revistas, né? E ser crítico aí de álbuns, de lançamentos e tal. Hoje ele tem um canal no YouTube, mas ele ficou famoso mesmo por participações em programas de televisão, né? Ele, como você falou, ele era jurado do Raul Gil, já participou também do Super Pop da Luciana Gimenez. Programa bom. E hoje em dia ele é sempre chamado quando acontece alguma coisa aí no mundo da música, tem algum lançamento. Esses tempos morreu o Van Halen, por exemplo, aí chamaram ele lá pra falar sobre a carreira do Van Halen e tal. Mas o que eu gosto de ver mesmo não é ele falar bem de ninguém não, viu, Klaus? Eu gosto de ver ele falando mal. Gosto de ver ele falando mal. Às vezes eu acho que o cara faz isso porque daí valoriza o elogio dele. Sim. Como ele só elogia alguém 3 vezes por ano, o ticket do elogio vai lá em cima, entendeu? A pessoa quer conquistar o elogio do cara. É verdade. Mas assim, eu acho, cara, eu já acompanhei mais o trabalho do Regis Tadeu, confesso que faz tempo que eu não vejo algum vídeo novo dele, né? Mas eu acho ele coerente, viu? Eu acho ele coerente. E a gente trouxe aqui alguns exemplos de momentos onde ele causou algum tipo de treta por causa da sua opinião. E tem, por exemplo, ele tava avaliando uma banda no programa do Raul Gil e ele comparou essa banda com o Restart, que é uma banda que foi muito amada, mas também muito odiada, né? E aí é que vem a surpresa que o Raul Gil defendeu o Restart com unhas e dentes, Klaus. E depois ele ainda falou mal do Luan Santana. Isso do Raul Gil defendendo, citando ali o Pelanza, defendendo o Restart, formou uma imagem mental muito legal pra mim, né? Do Raul Gil de calça colorida, em seu tempo livre ali, né? Inclusive o Regis Tadeu pergunta, você gosta do Restart, né? O Raul Gil fica aliás, você tá insinuando que eu tenho mau gosto? Então quer dizer, Raul Gil é sim emo. Apenas não tem cabelo pra fazer aquela franja de respeito. Exatamente. Tá certo que o microfone dourado não combina muito, né, com o movimento emo, mas nesse vídeo ficou provado que Raul Gil é emo. Vou pedir pro Silas colocar um trechinho aí também. A única diferença que separa vocês do Restart é a cor da roupa. Porque essa canção é idêntica a essas porcarias do Restart. Pelo amor de Deus, crie vergonha nessa cara. Ops. Boca no forno. Você não tem nada que falar do Restart. Oi? Ele só fala do Restart. Você não pode falar do Restart. Primeiro que eles não estão aqui para se defender. E segundo, na minha opinião, Restart é uma das maiores revelações de banda que eu conheço, você quer saber? E tem uma hora que depois do Restart passa pra Luan Santana, assim, do nada. e o Regis Tadeu, ele diz a seguinte frase, eu não lembro se foi literalmente isso, mas ele diz mais ou menos assim. É mais ou menos a mesma coisa se você tomar um café coado em meia usada. É um negócio horrível. Crítica técnica, né? Precisa e cirúrgica. Esse é o tipo de coisa que eu gosto do crítico, quando ele usa ali associações e metáforas que pra mim são excelentes. Sim, realmente. Eu gosto também dessas metáforas sinestésicas, né? Exatamente. É como essa música, é como dormir na cama com farelo de Doritos. Aí o cara já fica, nossa, realmente a música deve ser terrível. Ele teve uma treta dele também com a Tati Quebra-Barraco, que se o Silas quiser pode pôr aí também, ou se não o ouvinte procura. Ele diz a seguinte frase em relação às músicas da Tati Quebra-Barraco.
As músicas da Tati, pra mim, elas têm a mesma utilidade que um cinzeiro numa motocicleta. Aí eu já dou valor na profissão do cara. Exato. Criativo, pô. Porque ele pensar nessas analogias realmente tem um valor literário nessa crítica aí. Sim. Que a galera não tá vendo. Eu achei, cara, eu fiquei com dó de uma situação que ele avacalhou uma criança no programa do Raul Gil, porque vai muita criança lá, né? Eu até acho que o programa do Raul Gil é o lugar certo da criança tá, né? Sim. O pai e a mãe que tem a oportunidade, em vez de deixar a criança na creche, deixar com o Raul Gil, a criança tá bem. Mas nesse dia ele quase fez o menino chorar, cara. Pois é. Falando que o menino entrou fora do ritmo, que cantou mal, que a escolha da música foi ruim. Tudo tava errado. Tudo tava errado. Mesmo que ele tivesse cantado bem, a música é uma bosta. Então aí o moleque foi ficando triste, foi fazendo um beicinho. Aí, claro, o Raul Gil, nosso herói, defensor das crianças, né? Já falou ali pro Regis que ele não sabe nada, que ele é um cara muito negativo e tudo. Mas o estrago psicológico ficou feito ali no... Sim. Mas aí também vem muito o papel do vilão ali que ele tem que fazer no júri, né? Porque fica todo mundo babando o ovo e tem que ter sempre um chato no júri, né? Todo programa de jurado tem um, né? Exatamente. Que, aliás, o nosso próximo vai ser também nesse estilo, mas antes, só pra terminar, mesmo que não dê pra colocar hoje aqui no programa, eu recomendo o ouvinte assistir o Regis Tadeu numa entrevista no Pânico, na rádio, onde ele vai debater com um fã de K-pop, que pra mim, esse vídeo é maravilhoso, ele devia passar em TV aberta todos os dias pro pessoal assistir, e ele ali com a ajuda do vinheteiro, Klaus. Olha, vinheteiro! Eles ficam rebatendo ali o fã de K-pop e é maravilhoso, é cremosíssimo. Música e fezes, Caio. Fezes em forma de música. Você ouve e entram coliformes no seu ouvido. Pior que o vinheteiro manda umas dessas aí no meio. Eu nem vi. Parecido. Sendo que, na verdade, eu acredito que o Regis faça a mesma coisa. Eu me considero, eu tô tentando salvar o Brasil da imbecilidade musical. Por isso eu toco música clássica. Aí que eu falo novamente pra você. Essas músicas, o funk, o K-pop, ele causa imbecilidade aguda e crônica irreversível. Ok, tudo bem. Sobre qual argumento? Sobre qual causa? As próprias bandas de lá não aprenderam isso. Porque você pega as letras, qualquer banda de K-pop, e não é nada mais, nada menos que uma coleção de frases de autoajuda que você pode encontrar no para-choque de caminhão. Bom, puxa o próximo aí então, Klaus. Então, cara, e daí falando, né, em vilões de programa de jurado, nós temos ele, o clássico, né, o cara do Ídolos, Arnaldo Sacomani. Que Deus o tenha, né, já passou pra criticar lá no céu. Porém, ele foi um produtor musical, né, compositor, multi-instrumentista, então não dá pra dizer que é um cara que não sabia fazer música. Não. Ele cuidava das trilhas de novelas da SBT e outras paradas. Tem até o dedo dele na passagem dos Mamonas Assassinas pro sucesso, embora ele não tenha sido ele o produtor dos Mamonas, né? Trabalhou com nomes aí como Rita Lee, Tim Maia, né? E ele era tão estúpido, geralmente, com os participantes dos programas de talentos, que um dia uma mãe saiu da plateia indignada pra defender o filho, e eles tretaram ao vivo, e foi aquela esculhambação, a mãe chamou ele de maconheiro. Eu adoro, é um grande momento da TV brasileira. Com que direito que o senhor chama meu filho de esquisito e de anormal? Ele é esquisito e anormal por quê? Tá falando com quem, querida? Desculpa, qual abençoado aqui. Abençoado é você, Arnaldo. Abençoado imprestável aí. Está gravado, você não pode negar. Não tô entendendo. Peraí, o que aconteceu? A senhora é mãe de quem? Desculpa. Mãe do Felipe Beraldi, você permitiu que isso acontecesse. Eu permiti o quê? Chamasse ele de esquisito e anormal. Imagina, o menino foi um sucesso. Ele chamou. Eu? Ele, tá gravado. Tá gravado. Aonde, minha amiga? Chamou sim. Aonde? Chamou. Chama ele aqui, cadê ele? Ele não vai vir aqui porque ele já foi humilhado demais. Chega! A mulher tá viajando, cheirou cola, meu amigo. Olha só, eu não chamo ninguém, cheirou cola. Você que tem cara de maconheiro. Gente, tá discutindo, desculpa. Tá discutindo demais. Ah, maravilhoso, porque a mãe, né, Klaus, ela tá ali pra defender o filho, não importa o que aconteça, né? Então, eu nem sei se a criança cantou bem ou mal, mereceu a crítica ou não. É isso que você espera de uma mãe, né? Que a mãe invada o programa e defenda o filho, né? É isso, eu espero isso da mãe. Sim. Porém, do Arnaldo, eu espero que ele esculache quem tiver na frente dele, é isso que eu espero. Sim. E ele não tinha, e não era só porque era jurado de, assim, show de talento onde o cara não é famoso
famoso, né? Mas ele esculhambava famoso também. Ele tinha uma birra com o Pablo Vittar, né? Falava que não tem voz, que ele tinha que tapar os ouvidos. Você fazia essas analogias, igual você falou do cinzeiro na moto. E ele também gostava bastante de avacalhar. Zezé de Camargo e Luciano. Sim. Não, perdão, Zezé de Camargo e Luciano ele gostava. Ele falou bem, né? Ele gostava, Mas ele é um cara que tá aí desde os anos 60 esculhambando famosos e anônimos, né? Sim. E eu acho, você tocou nesse ponto, eu acho que pro crítico ter realmente relevância, ele tem que primeiro ser sincero, não pode ficar rasgando seda, e ele tem que ser criativo nas críticas, porque se ele só ficar falando gostei, não tem graça. Então ele tem que ser criativo. O Arnaldo era muito criativo, assim como o Regis, que a gente falou há pouco, né? Eu lembrei de mais uma do Regis aqui, ele tava criticando um baterista, não lembro quem que era, que ele falou assim, que o baterista, ele tava com as mãos com os braços tão duros, né? Um cara tão sem molejo, né? Sem swing, que parecia que no lugar do sangue colocaram gesso no corpo dele. E eu achei maravilhosa essa analogia, e pra mim é aí que o crítico me ganha. Realmente, cara. Cara, você saber xingar, é igual o Dr. Enéas era bom nisso. Excelente. Ele era um cara que sabia xingar com criatividade. Uma vez ele falou que ele não gostava do Lula porque ele não tinha arrumação intracromossomial específica pra governar um país. O presidente Lula que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT, mas Sua Excelência já discutiu com ele certa feita ao vivo. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Já disse isso ao vivo para Sua Excelência. Eu nunca vi alguém chamar alguém de retardado, alguma coisa do gênero, com, tipo, né, falta um cromossomo, mas com uma classe tão impressionante, cara. E pro cara rebater isso aí fica difícil, né? Porque primeiro ele tem que entender o que o cara falou, né? É Arnaldo Sacomani que não deixava por menos, sempre ali com seu ar de Eustácio do Cão Coragem, né? Verdade. Eu gostava muito dele. Que, aliás, desses programas de auditório, eu geralmente só gosto do jurado que é pistola. Por isso que eu odeio o The Voice. Porque o The Voice é rasgação de seda. É o Carlinhos Brau falando lá, eu estou emocionado. É o Lulu Santos chorando. Isso aí eu não gosto de ver, não. Eu gosto de ver nego metendo pau nos outros mesmo. Mas nem todo mundo, Caio, tem essa agressividade na hora de descer a lenha, né? O próximo nome nosso aqui é o JB, o Júlio Bernardo, né? Exatamente. Cara famoso aí no YouTube como um cronista gastronômico, né? E já publicou livros, trabalhou em bares e restaurantes, e nessa parte de culinária aí, ele avacalha, mas ele avacalha num tom suave, macio. Sim, com muita classe, muita elegância. Eu, cara, desses todos aí, o JB, eu sou realmente fã. Eu sigo ele no Instagram, pego as dicas dele, assisto os vídeos. Eu acho esse cara incrível. Agora, ele tem todas essas características que a gente falou aqui do crítico, né? Então ele é crica, ele é chato, ele encana com as paradas, tá ligado? Ele não vai num restaurante que ele achou uma bosta e vai fingir que gostou. Ele vai falar que é uma bosta. Mas eu curto demais o trampo dele, e ele ele abre muito caixinha de perguntas lá no Instagram, e ele tem também esse tempero nas respostas, Klaus. Ele é desses caras que o cara, por exemplo, manda lá na caixinha de pergunta pra ele: o que pedir quando vou no Outback? E ele odeia o Outback, né? E aí ele responde lá: pede um táxi e vai embora. Então ele tem esse tempero nas respostas que pra mim é maravilhoso. E é um crítico gastronômico que mexe, talvez, Klaus, com a coisa que mais entra naquela questão do gosto não se discute, né? Porque tem comida que você simplesmente não consegue gostar, né? Como assim o cara vai definir pra mim o que é bom e o que não é bom, né? Então, pra mim, ele mexe numa temática muito sensível, que é a comida. É verdade, cara. Bom, e falando em comida, Caião, falou em crítica, tem que falar do Masterchef, né? Justo. Que tem lá a Paola Carrossela, o Jacan e o Fogaça. A Paola saiu agora nessa última, né? Saiu, né? A Helena Rizzo, né? Que também é outra grande chefe. Mas lá é um programa onde geralmente os três são pistola, né? Sim. Não tem... raro ter jurado bonzinho no Masterchef, né? Sim. É programa de cozinhar passando raiva. Todos eles têm momentos em que eles são mais bonzinhos e momentos em que eles pistolam geral com o pessoal ali, né? Mas mesmo se todo mundo estiver fazendo tudo certo, eles adotam às vezes aquele espírito de carcereiro, de presídio, e começam a bater panela e falam: tá acabando o tempo! Vamos lá! Nossa, cara, isso deve dar um nervoso. Por que isso aí não tá no forno ainda? Falta 10 minutos. Oh, meu
Deus do céu. É cada susto que os participantes devem levar ali, rapaz. Sim, sim. E aí, cara, eu acho que tem uma parada diferente dos outros caras que a gente falou aqui. Talvez um pouco mais parecido com o Arnaldo, mas enfim. Esses três chefes, eles não são críticos. Eles são chefes. Porém, a função deles no programa ali é ser crítico. Né? Então ali eles realmente têm que apontar o que tá certo, o que tá errado e tal. Mas eles não trabalham como críticos gastronômicos, né? Que é o caso do JB, que o trampo dele é esse, né? E aí, pra mim, é aí que mora o perigo. Porque, por exemplo, o Fogaça passa o programa todo criticando o prato dos outros, falando mal, falando bem quando merece, é claro. Mas quando o JB falou mal dele, ele ficou putíssimo. Tem vídeo dele aí no Pânico, reclamando, xingando o JB e tal. Então, esse pessoal do Criticoverso, Klaus, eles às vezes se enfrentam em críticas uns aos outros e uns lidam melhor, outros lidam pior. É verdade, Caio. É porque eu acho que o cara, ele não tá acostumado a ser julgado, na real, né? A profissão dele é essa. E ele não tá se expondo, geralmente, tanto, né? Exatamente. Claro que ele no restaurante dele ali recebe críticos gastronômicos e tal, mas, enfim, o cara tá mais acostumado ali a julgar os pratos que ele vê no MasterChef. Mas isso que é o duro também, porque você cria um telhado de vidro, né? Porque quando você é crítico de algo que você não se propõe a fazer, por exemplo, os críticos de cinema, geralmente eles não são diretores, cineastas, são, sei lá, jornalistas, pessoas que até fizeram uma faculdade de cinema, talvez, mas o cara não tá produzindo, então ele não tem esse telhado de vidro. Agora, o cara que critica comida e se for no restaurante dele e o negócio não for impecável, vai chamar muita atenção. Fica feio, né? É igual o aluno bonzinho, tá ligado? O aluno bonzinho, se ele tira um 8, todo mundo acha estranho. E tem o cara que tira 0 a vida inteira e ninguém pega no pé dele. O crítico, acho que é a mesma coisa. Aí o cara tira 0, aí um dia ele tirou 7 e nego aplaude pra caralho. Exato. Trata como um herói, olha a sua evolução. Cara, eu era bom aluno na escola e eu tinha um amigo meu que não era tão bom aluno, pegava recuperação toda hora e tal. E eu lembro até hoje uma prova que ele tirou 8,5 e ele ganhou um PlayStation. Ah, nossa, bicho. Aí eu mas falei, isso aí dá um ódio, né? Mas que é isso? Que é isso? Meu caralho, quando eu tiro 8,5, minha mãe fica brava, Klaus. Minha mãe fica brava. Exato, cara, exato. Então o crítico, ele às vezes até pode estar mandando bem, mas se não for perfeito, ele tá no holofote, entendeu? Sim. Agora, os jurados do MasterChef devem sofrer um pouco também, né? Porque... Sofrer assim, claro. Muito pouco, né? Mas eu digo no sentido de o cara tá acostumado a comer do bom e do melhor. Porque se o cara é chefe, ele come uma comida boa, né? E ele vai lá no programa, e lá no programa, pô... Primeiro, os caras não são cozinheiros profissionais, né? E segundo, os caras estão sob uma pressão do caralho ali, né? Então, é normal ocorrer vários erros ali que deixam os pratos horrorosos e eles têm que experimentar e falar mal, né? Cara, esse papo todo me deu vontade de comer um podrão, cara. Ir num carrinho de lanche e comprar aquele lanche que tem milho, tem purê, tem tomate, tem hambúrguer, tem bacon, tem ovo, lasanha, empadão, carne. Porque aquilo ali sim tá acima de qualquer crítica. Simplesmente misturam tudo que há de bom e não importa se cozinhou um pouco mais ou um pouco menos, se passou do ponto da chapa. É tudo uma coisa só, né? Ali aquilo vira um monobloco, né? Um grande tijolo de delícia. Uma argamassa. Onde você pode apreciar sem culpa e nem julgamento. Exatamente. Acho que falta isso pra esses caras, inclusive. De vez em quando comer um podrão pra se lembrar como é a vida na realidade. Sim. Perfeito. Agora, se tem um sujeito que... A gente falou aqui de música, né? De comida e citou cinema também, né? Se tem um cara, Klaus, que critica música, comida e cinema, esse cara é o Ed Mota. Ele que inspirou essa pauta, né, Caio? Exatamente. Um cara que... Vira e mexe tá nos trending topics do Twitter, né, Klaus? Porque muito provavelmente falou alguma coisa que as pessoas ficaram horrorizadas, né? Cara, o Ed Mota, cara, ele é um cara muito conhecido, mas eu não saberia falar 3 músicas dele, pra ser sincero. Ele faz, assim, lives, né, com críticas e tal. Ele recentemente ficou muito polêmico aí, porque criticou Raul Seixas, mas não foi só criticar a obra dele. Falou que era um cara sem caráter e tal. Pegou pesado. Eu não tenho medo de falar de Raul Seixas por uma coisa. Tem uma falha de caráter terrível na vida dele. Que era uma puta de uma merda, cara. Ruim pra caralho musicalmente. Ruim pra caralho de tudo. Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então esse cara é um idiota, bicho.
E aí, cara, mas assim, tem vídeo dele falando mal até do Elvis. E não é falando eu não gosto, ou não gosto do estilo, ou ele se vendeu, essas coisas que geralmente falam de gente famosa, né? É falando que ele não tem importância nenhuma, que ele tem voz de cantor de bailezinho, que é um idiota, um cavalo, e que tem um repertório ruim, um repertório fraco. Meu amigo, o cara foi o rei, tá ligado? Se esse cara não tem importância nenhuma, ele tá ferrado, cara. É que você pode até não gostar, mas falar que o cara não tem relevância, né? Pô. Sei lá, né, meu? E nesse mesmo vídeo que ele fala mal do Elvis, fala mal do Johnny Cash, ele chega a falar que se o Johnny Cash estivesse vivo, ele ia esmurrar a cara do Johnny Cash. Olha isso. O cara tá maluco. E nesse mesmo vídeo, além disso, ele ainda fala de cinema. Na moral, a gente falou de críticos sinceros aqui, né? Do JB, do Arnaldo Sacomani. Mas eu penso, será que o cara que fala esses absurdos, ele tá sendo sincero? Não é só porque dá clique? O Ed Mota, acho que realmente, viu? Porque às vezes sai um filme que todo mundo gosta, tipo, sai lá o novo filme do Batman, que foi muito aclamado pela crítica. Sim. Aí tem um cara que saca, opa, se eu falar mal desse filme, mas não é qualquer falar mal. Se eu falar porque esse Batman é o pior Batman já feito, ou porque esse filme não deveria existir, é nojento e você jogou seu dinheiro fora e não sei o que. Aí ele sabe que um monte de gente vai lá clicar pra xingar, mas no fim ele é publicidade do mesmo jeito, entendeu? Sim. Não, eu acho que tem muito cara desse, viu, cara? Eu fico na dúvida se o Ed Mota é esse cara. O Ed Mota, eu acho que ele é um cara que tá o tempo todo querendo pagar de superior, tá ligado? Que é uma característica que muita gente vê nos críticos, mas que nesses que a gente citou aqui eu não vejo não. Eu acho que são caras entendidos e tal, mas o Ed Mota eu sinto que ele gosta de dar essa cutucada, tá ligado? E aí pega pesado, né? Ele falou até de cinema no outro vídeo, e aí você vê que ele fala, mas não é críticozinho de cinema não, tô falando de gente que já assistiu 20 mil filmes, não sei o que. Nossa. Então assim, o cara quer mostrar que ele já viu muito filme, que ele manja do negócio, entendeu? Nossa, pelo amor de Deus, vai tomar um sol, né, cara? Pensei, velho. Mas o jeito que o Ed Mota fala, cara, é tão engraçado que pra mim ele pode falar a barbaridade que for. Ele põe paixão, né? Puta, é muito bom, cara, é muito bom. Eu tô até pegando a mania de ficar imitando ele no dia a dia, porque é muito bom o jeito que ele fala. Por favor, Caio, por favor, imite. Não, tem que ser espontâneo, tem que ser em algum momento. Primeiro eu preciso que a pessoa conheça o contexto, né? Porque tem alguns vídeos dele que não tem nada a ver com crítica musical, nem nada do tipo. Tem, por exemplo, ele contando, Klaus, a primeira vez que ele viu um peito. E esse é excelente. É excelente. Esse vídeo é excelente. Você vê lá as reações. Espero que ele não tenha criticado peitos, porque geralmente peitos estão acima de qualquer crítica. Não. Pelo contrário, ali foi uma contemplação absoluta à instituição peitos. Ah, sim. Tá aí desde sempre, agradando desde o bebê ao vovô. Se tem algo que agrada ao ser humano, né, Klaus? É isso. Agora, pra mim, o que mais me chamou a atenção do Ed Mota, Klaus, é que ele é uma pessoa absolutamente crítica, né, a quase tudo na vida, mas perguntaram recentemente sobre o tamanho do seu próprio pênis. E ali ele não teceu nenhuma crítica não, viu, Klaus? Curioso, né? Ele falou muito bem do seu próprio pênis. Se o Silas puder colocar um trechinho aí também. Tô pedindo pro Silas colocar trecho hoje, hein? Vai trabalhar o menino, hein? Ixi, estralando o chicote no Silas aí. Eu vou te contar como que eu faço pra fazer sexo sendo gordo, sendo um preto misturado com italiano, meu irmão. O tamanho da parada não é o maior do mundo, mas é foda, tá? É lindo, meu irmão, porque o de gordo geralmente é coisa, mas é lindo, tá? É bom pra caralho, família. É excelente, tá? Depois da minha voz, a coisa que eu mais tenho orgulho é do colega meu. Tá? Que o tamanho é bem bom. Eu sou a mistura de italiano com preto, mano. Tu acha que essa porra vai vir com problema? Então, mesmo eu sendo gordo, esse troço é um tamanho lindo. E se o gordinho tem aquela carninha que fica em cima. Meu Deus, quanto detalhe. Se eu puxo aquela carne, o tamanho desse troço fica descomunal, tá? Caio, esse vídeo, ele se enquadra, inclusive, na parte que você falou dele falar engraçado, né? Que ele fala assim... Sim. Eu sou gordo, mas o negócio é lindo. E se eu puxo a pele pra trás, cara, é muito gráfico, né, a descrição dele. Tamanho descomunal! Fica descomunal! Ele dá uma berrada assim, caraca, cara, olha que é isso aí, o cara, eu vou te falar uma coisa, o cara pra ter uma autoestima dessa, cara, ter um orgulho desse do próprio pênis, que ele conseguiu ficar 1 minuto e meio fazendo sequências de elogios e descrições de como que é lindo, grande, maravilhoso e funciona bem, não sei o que lá e tal. Isso explica
por que ele consegue criticar até o Elvis. Sim, exatamente. Né? Porque o cara que tem uma autoestima dessa, amigo, eu não sei se é verdade ou não aí o que ele tá falando, mas só pelo fato dele achar que aí o cara realmente, a psicologia dele tá toda distorcida aí por essa percepção. Exatamente, cara. Se o cara pensa isso dele mesmo, Klaus, todo o resto vai ser um lixo. O resto do mundo, cara, o cara que ele realmente, que ele tem esse monumento dentro da calça, que é uma coisa que todos os dias ele olha e se orgulha e consegue rasgar elogios dessa forma pra si mesmo, o que é o resto do mundo? O que é o Taj Mahal? O que são as pirâmides do Egito? O que é o cinema? Entendeu? Nada disso tem importância. Que mané Elvis, bicho. Que mané Elvis. Elvis. Raul Seixas, tá de sacanagem. Nossa, cara. Isso aqui... Realmente, isso aqui dá pra... Daria pra fazer um episódio só sobre isso, viu, cara? Eu gostaria de fazer um episódio só sobre Ed Mota. Porque, puta Ed Mota e seu pênis. Bom, Caio, vamos então agradecer eles que estão acima de qualquer crítica, os nossos assinantes do PicPay que ajudam o programa a acontecer. Além de tudo, participam de sorteios. Esses tempos a gente fez no Mousepad Cliente é o maior inimigo do projeto. Tá lá no Instagram pra quem quiser ver foto, tal. E também são agradecidos por nome aqui no programa. E eu quero começar por eles: Miguel Henrique, Jonathan Amaral, Marcos Tarini, Daniel José, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Mário Mocoto, Gleison Rafael, Rodolfo Gomes e Lucas Nunes. E aí no plano executivo, que ganham um beijo na boca por áudio do Ed Mota. Será que é um beijo do Ed Mota? Não, mas você imagina que você tá recebendo um beijo do Ed Mota. Deve ter um beatbox, né, o beijo na boca dele. Deixo aqui. Para Vitor Akira, Francisco Ferreira dos Santos, Jaisso Guilherme, Jimi Hendrix, olha aí, receberia críticas da Edmota, Jimi Hendrix, hein? Muito. Lúbia Joelma dos Santos, Murilo Tomes, Paulinho Marques, Vinícius Martins e Luiz Augusto Silva Pulqueri. Boa. Senti falta do Tim Maia de maiô, hein? Que parou de assinar. Volta aí, Tim Maia de maiô. Volta, Tim Maia. Teria sido importante nesse episódio. Nós temos aqui no VIP, eles que são camarotizados e ganham fogos e festa. Temos aqui Pedro Ramos, Igor Piccoli, Tom Guimarães de Almeida, Poliane Norton, Elias Araújo, Kevin Green, Leandro Rubio, Alexandre Brandi, Rafael Prema, Alan Eric Córdova Jimenez e o Luca Prado. E agora eles, Klaus, eles que agradariam Ed Mota, Regis Tadeu, JB, Paola Carosella, Arnaldo Sacomani. Por quê? Porque são loucos, Klaus! Débora Diniz e Matheus Pivato, acima de qualquer crítica. Boa, valeu, galera. Muito obrigado. Se você também quer apoiar, é picpay.me/2empregos. E ó, vou pedir pra você que tá ouvindo agora, posta um story mostrando o que você tá fazendo enquanto ouve 2 empregos. A gente quer conhecer o seu trabalho, o seu ônibus, a sua louça, qualquer coisa aí que você esteja fazendo, tá valendo. E marca o 2 empregos no Instagram que a gente reposta, beleza? Show, maravilha. É isso aí, valeu, galera. Vamos terminando por aqui e até semana que vem. Falou! Falou! Mas o tamanho do teclado não é ruim não, cara. Não é um piano de cauda, mas é um meia cauda muito bom, cara. Um meia cauda assim que, puta que pariu, tá?